Redenção ou Parque Farroupilha, como queiram, eu prefiro chamar de Redenção. Aqui ao fundo, Colégio Militar de Porto Alegre. E por que estamos aqui hoje gravando o 4º episódio do Causos Colorados? Porque essa região aqui, em frente à outrora chamada de Escola de Guerra, agora Colégio Militar de Porto Alegre, representou também o local da primeira vitória do Inter na história. Um amistoso contra o Militar Futebol Clube, que era formado por cadetes do Exército Brasileiro, né? Ou seja, gente muito bem fisicamente treinada, né? Bem preparada para correr, por exemplo, né? E, enfim, e foi aqui que o Inter obteve a sua primeira vitória, aqui, num amistoso 2-1, vitória do Inter em 10 de outubro de 1909, sobre o Militar Futebol Clube, que era formado, repito, por cadetes da Escola de Guerra. Aqui, onde vocês estão vendo, essa área aqui, evidentemente não tinha nada. Isso aqui chamava Campo da Várzea e depois denominado Campo do Bonfim. Foi aqui, nesse local, um local sagrado para nós colorados, que o Inter obteve a primeira vitória da sua história. Vamos lá, vamos contar a história então, como coincidiu. O Inter treinava no campo da Rua Arlindo, né? Como vocês sabem já, a gente já mostrou no outro episódio, né? Ficava ali atrás de onde é a Zero Hora, de onde é a EPTC, para quem conhece Porto Alegre, né? Estou caminhando aqui, tá? Enquanto a gente vai contando a história. Bom, como vocês podem ver, tá tudo alagado, porque, enfim, sobrevivemos ao ciclone, pelo menos, né? E aqui, tudo isso aqui era o campo, tá? Era o campo de futebol, tinha uma arquibancada para 1000 pessoas, que feita também pelos cadetes do Exército, para que pudesse chamar amigos e torcedores também, né? De um esporte chamado futebol, que estava recém começando ainda no Brasil e no Rio Grande do Sul, né? Afinal de contas, era um esporte novo ainda, com poucas praças de jogo. Então aqui era uma delas. Aqui está tudo encharcado, tá? Porque sempre foi um banhado, na verdade, tá? Isso não é novidade. E aqui se jogava futebol. Tanto é que tem uma foto histórica, ou várias fotos, né, em arquivos, com a escola militar na época, né, ao fundo. E aqui, bem onde eu estou pisando, era o campo de futebol. Aqui ficava o campo de futebol. E a vitória do Inter por 2-1 sobre o Militar, ela se deu com 2 gols do mesmo jogador, Benjamin Vinholes, lateral direito do Inter da época, bem antes de Vink, de Claudião Duarte, de Ney, né, goleador Ney, bem antes de Bustos. O Benjamin Vinholes marcou os 2 gols do Inter nessa vitória por 2-1 sobre o Militar. E por que aqui depois chamou Redenção? Porque antes da Lei Áurea, 1888, que em tese, né, aboliu a escravatura no Brasil, em 1844, 4 anos antes, Porto Alegre libertou seus escravos. E aqui também era chamado de colônia africana porque, enfim, os escravos ficaram sem eira nem beira, né? Foram só soltos, libertos, né? Em tese libertos, né? Foram jogados ao léu. Então é aquela coisa, se vira agora, vocês são livres, então se virem. E eles, muitos escravos começaram a montar, enfim, pequenas casas improvisadas aqui onde hoje é a Redenção, por isso também se chamava Colônia Africana. A Redenção mesmo, ela vira Parque da Redenção lá em 1935, quando se inaugurou o parque, né, em comemoração ao aniversário da Revolução Farroupilha. A Redenção, na verdade, vocês imaginam, isso aqui tem mais de 37 hectares, o Parque da Redenção, em Porto Alegre. Ela seria loteada para, enfim, virar chácaras, enfim, não seria a ideia não era fazer um parque, tá? Eu sigo caminhando aqui no nosso campo dos sonhos, onde se deu a primeira vitória do Inter, os gols do Benjamin Vinholes. Mas aí Dom Pedro I fez uma intervenção, falou, não, vocês não vão lotear nada, não vai virar chácaras, vai virar um grande parque no futuro, porque aqui serve como um campo de treino, um campo de treinamento para a escola de guerra, para os nossos cadetes, para os nossos meninos aí que estão no Rio Grande do Sul. E vinha gente de toda a parte do Brasil para a escola de guerra aqui em Porto Alegre, né? Então, o Dom Pedro I impediu que fosse loteada essa área, o Campo da Várzea na época, depois chamado Campo do Bonfim, né? Talvez o bairro mais significativo de Porto Alegre, junto com o Menino Deus, os dois cantados em poesias e músicas para o Caetano Veloso e para o Cleiton Cleidir, né? Quem não lembra. E aí o Dom Pedro I impediu que se loteasse a Redenção. Tanto é que
que tínhamos aqui, olha só o que era essa maravilha. Ainda é uma maravilha hoje, mas na época, né, em 1800, final de 1800, início de 1900, tinha a Praça de Touros aqui atrás, e lá adiante, mais adiante, perto da Faculdade de Engenharia, tinha um velódromo para provas de ciclismo. Por que isso? Porque na época havia uma competição muito grande entre as colônias espanholas e alemãs, sobretudo no ciclismo. E claro que a colônia espanhola também, em virtude de sua cultura, dos imigrantes que vieram da Espanha, também tinham aqui uma praça de touros. Então isso aqui é uma história magnífica que tem a redenção. E além disso, claro, a vitória do Inter, que é o que nos interessa aqui nesse momento. E além da colônia portuguesa, da colônia italiana, a colônia espanhola e a colônia alemã em Porto Alegre eram muito fortes naquela época. Os imigrantes eram muitos imigrantes e muito ativos também em suas comunidades, né? E aqui foi montado então o campo do Militar Futebol Clube, e o Militar Futebol Clube não era qualquer time, tanto é assim que o Inter ganha deles no amistoso, esse em 10 de outubro de 1909, e no ano seguinte o Militar foi campeão citadino, ou seja, era um bom time. Então, por isso a vitória do Inter nesse amistoso, a primeira vitória do Inter com os 2 gols do Benjamin Viones, nosso primeiro herói, é tão significativa. E também serviu de impulso aí para os guris continuarem, evidentemente, jogando bola e insistindo, sobretudo, né, nesse gigante campeão do mundo que é o Sport Clube Internacional. Sempre bom a gente preservar nossa história, né? Porque não dá para esquecer de onde a gente veio. Às vezes, se os tempos não são dos melhores, mas é preciso sempre lembrar das dificuldades que nossos antepassados passaram e enfrentaram com galhardia para tornar o Inter gigante, como sempre foi e como sempre será sendo. Depois do jogo, depois da vitória do Inter sobre o Militar, olha como as coisas eram mais, digamos, civilizadas. Depois do jogo, mesmo com a derrota, os cadetes do Militar Futebol Clube convidaram os associados e os jogadores do Inter para cerveja, uma mesa de cerveja e doces aqui na sede da Escola de Guerra, né? Hoje Colégio Militar, como vocês estão vendo ali. E depois, em agradecimento também, todos foram para então sede do Inter, também para participar de uma mesa de doces e cerveja, né? Pô, doce com cerveja é coisa boa, né? Vai dizer. Então essa é a história, pessoal. Essa história é a primeira vitória da história do Inter, o primeiro local onde o Inter ganhou o jogo. Enfim, muito mais vitórias vinham depois, mas aqui, em frente ao Colégio Militar de Porto Alegre, antiga Escola de Guerra, se tornou o campo, mais um campo dos sonhos, um campo da primeira vitória do Inter com 2 gols de Benjamin Viones. Que Deus o tenha, que siga nos iluminando e nos orientando sempre aí, né? Um público de 1000 torcedores, mais ou menos, que tinha aqui no campo da Várzea, né? O campo do Bonfim, como queiram. E essa é a história da nossa primeira vitória com gols de Benjamin Viones. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem e a gente vai seguir contando aqui o caos dos colorados para vocês, tá bom? Até mais, turma!